O Boeing 787 Dreamliner é um dos aviões comerciais mais avançados da atualidade, além também de muito silencioso e extremamente eficiente. Ele é cheio de novidades. Vamos aqui nesse vídeo conhecer os segredos do Dreamliner. Lá no final dos anos 90, a Boeing, vendo as baixas vendas do seu Boeing 767 e também do seu 767-400, iniciou projetos para duas novas aeronaves. Uma delas seria um 747-400 alongado, para mais passageiros, denominado inicialmente de 747X. O outro, uma aeronave de desenho mais ousado, denominado Sonic Cruiser, um jato para 200 a 250 passageiros e que voaria a Mach 0.98, ou seja, ali na beira da velocidade do som, quase Mach 1. O 747X despertou pouco interesse aí nas empresas aéreas e o projeto foi engavetado. Já o Sonic Cruiser deixava as empresas aéreas com um certo receio de um alto custo operacional. E também aconteceu o 11 de setembro, a terrível ataque às Torres Gêmeas. O preço dos combustíveis também foi lá nas alturas, e com isso as empresas aéreas priorizaram ter aeronaves mais econômicas, ao invés de mais rápidas. Com isso, o Sonic Cruiser teve o seu projeto cancelado pela Boeing. Em 29 de dezembro de 2003, a Boeing anunciaria um projeto alternativo, uma nova aeronave, que empregaria aí grande parte da tecnologia que seria empregada no Sonic Cruiser. Porém, essa nova aeronave teria um desenho aí mais convencional, com dois motores nas asas e também empenagem convencional. Seria denominado Boeing 7E7. O E de Efficiency ou também de Environmentally Friendly, já que ele seria uma aeronave muito econômica, poluindo menos o meio ambiente, além de muito silenciosa. Pouco tempo depois, a Boeing denominou o novo avião como Boeing 787. Seguindo aí a sequência depois do 777, e através de um concurso público online, o avião foi batizado de Dreamliner. Dreamliner foi o nome mais votado aí das pessoas que participaram do concurso. Alguns nomes estranhos também estavam aí no meio, como E-Liner, Global Cruiser ou Stratoclimber. Melhor mesmo o Dreamliner, de longe, né? A nova aeronave seria montada lá em Everett, no estado de Washington, lá onde a Boeing já monta aí, já constrói os seus wide bodies, aviões de fuselagem larga. Várias partes do novo 787 seriam fabricadas por várias empresas ao redor do mundo. Por exemplo, partes da fuselagem seriam fabricadas pela Kawasaki do Japão, também a Alenia da Itália, as asas pela Mitsubishi japonesa, portas dos porões de carga pela Saab da Suécia, estabilizador horizontal pela Alenia italiana, além de outras partes fabricadas por vários fabricantes espalhados pelo mundo. E para fazer toda essa correria, transportar seções de fuselagem, asas e outras partes para a montagem final em Everett, a Boeing contratou a modificação de 4 747-400. Basicamente, eles tiveram sua fuselagem alargada e receberam a denominação 747-400 LCF Dreamlifter. LCF de Large Cargo Freighter. A empresa lançadora do 787 seria a ANA, All Nippon Airways, lá do Japão, e que já havia encomendado 50 aeronaves com previsão para o início das entregas no final de 2008. O 787 seria uma aeronave inovadora, construído em grande parte em fibra de carbono, fuselagem toda em fibra de carbono, as asas e também a empenagem.
Com isso, cerca de 50 mil fixadores entre rebites e parafusos não seriam utilizados, gerando uma grande economia de peso. Os motores seriam de última geração, o Rolls-Royce Trent 1000 ou o General Electric GNX 1B. Vários sistemas de bordo, diferentes das outras aeronaves convencionais, seriam também novidade nessa aeronave, e também ele teria uma aerodinâmica bem refinada. E com isso a Boeing afirmava que o novo avião seria 20% mais econômico que um Boeing 767 e até 16% mais econômico que um A330 da versão anterior, da antiga geração. O primeiro 787 Dreamliner foi apresentado ao público em 8 de julho de 2007, com o primeiro voo previsto para o final de agosto do mesmo ano. Até a apresentação do avião já haviam 677 encomendas por várias empresas aéreas do globo. Foi o maior número de encomendas de uma aeronave comercial antes do seu lançamento. Problemas estruturais, problemas de software, modificação de softwares de vários sistemas do avião, também greve de funcionários, tudo isso atrasaria aí o primeiro voo do 787. E finalmente, em 15 de dezembro de 2009, no Payne Field, em Everett, o Boeing 787 fez o seu primeiro voo, com 2 anos e 4 meses de atraso. Em 2010, foi iniciado o programa de testes para certificação com uma previsão de 9 meses, utilizando 6 aeronaves. Durante a fase para certificação, novos ajustes de vários softwares de vários sistemas foram efetuados, modificações no sistema elétrico e também nos motores Rolls-Royce Trent 1000 que apresentaram alguns problemas. E com isso foi anunciado mais um atraso para a entrega do primeiro Dreamliner. Mas finalmente, em 26 de agosto de 2011, o 787 recebeu a certificação do FAA e EASA. E para agilizar aí as várias encomendas do 787 para as empresas aéreas, a Boeing providenciou uma linha de montagem em North Charleston, lá na Carolina do Sul. As empresas estavam ansiosas para receber os seus Dreamliner. O primeiro 787 Dreamliner foi oficialmente entregue à ANA em 25 de setembro de 2011, na Boeing em Everett, sendo o primeiro voo comercial em 26 de outubro de 2011, ligando Tóquio a Hong Kong. Denominado 787-8, foi a versão de lançamento do 787, com 56 metros e 72 de comprimento, 60 metros e 12 de envergadura, com capacidade máxima para 350 passageiros, ou 242 em 2 classes. Possui 3 tanques de combustível, com capacidade total para 126.200 litros de querosene de aviação. O peso máximo em decolagem é de 227.930 kg. A velocidade máxima, Mach 0.90, equivalente a 960 km por hora, com um alcance, uma autonomia, de 13.600 km. Os motores podem ser tanto o Rolls-Royce Trent 1000 ou o GE GNX 1B, de 64.000 libras de empuxo. As empresas estavam satisfeitas no início das operações do 787. Ele já provava uma economia, uma eficiência superior a 21% com relação ao 767. E o índice de satisfação dos passageiros chegava a mais de 90%. A versão 7878, a versão básica, é a que substitui os 767 e também são concorrentes dos A330-200. Até o início de 2023, 416 787-8 foram encomendados, sendo entregues 386 aeronaves. Em 17 de setembro de 2013, voou pela primeira vez uma nova versão do 787, o 787-9. Sua fuselagem foi alongada, ficando com um comprimento total de 62,81 metros, podendo agora levar até 406 passageiros em classe única, ou de 256 a 290 em 2 classes, que são as configurações mais utilizadas pelas empresas. A envergadura das asas é a mesma do 7878, com 60 metros e 12, porém ele leva um pouquinho mais de combustível, 126.372 litros, com uma autonomia maior, para 14.200 km. Essa é a versão de maior alcance do Dreamliner.
O 7879 também possui um sistema localizado na cauda da aeronave, lá na empenagem. É um sistema híbrido de controle de fluxo laminar. É conhecido como EDAS, Empennage Door Actuating System. A sua função é reduzir o arrasto da aeronave. O peso máximo de decolagem aumentou, 254.692 kg, e os motores também são os Rolls-Royce Trent 1000 ou o GE GNX 1B, porém agora para 71.000 libras de empuxo. O 7879 é indicado para substituir o 767-300ER e o A330-300, e é rival dos atuais A330-900 Neo. Uma das suas vantagens é de ter a fuselagem mais larga que essas aeronaves. O 7879 é o mais vendido da família, com 1.010 encomendas, sendo que 580 deles já estão em operação. O 7879 é um dos preferidos das empresas aéreas para fazer as rotas de ultra-longo alcance, rotas de 15.000 a 16.500 km de distância. Porém, a aeronave preferida mesmo, a que vai além dos 16.000 km, é o A350 da Airbus. Algumas empresas aéreas, como a Singapore Airlines e também a Emirates, demonstraram interesse em uma possível versão maior do 787. A Boeing analisou e lançou o 787-10. O primeiro voo ocorreu em 31 de março de 2017 e o primeiro foi entregue à Singapore Airlines. A fuselagem esticou, deixando o 787-10 com um comprimento total de 68,28 metros. As asas continuam com a mesma envergadura, de 60,12 metros, e a capacidade máxima de passageiros subiu para 440 em classe única, ou de 290 a 330 em duas classes, que são as mais utilizadas pelas empresas aéreas. O peso máximo de decolagem é o mesmo do 7879, 254.692 kg, e o 787-10 também tem as opções de motores Rolls-Royce Trent 1000 ou GE GNX 1B, porém agora com potência de 76.000 libras de empuxo. Externamente, além do comprimento maior, pode ser observado nos trens de pouso principais grandes atuadores hidráulicos que fazem a função do Semi-Levered Gear. E nos pousos e decolagens, essa função Semi-Levered Gear deixa a fuselagem traseira mais afastada do solo para minimizar um possível tail strike. Essa característica do Semi-Levered Gear também está presente nos Boeing 777-300ER. Por ser maior, o 787-10 também pode substituir os 777-200 mais antigos e também os A330 e A340. Indiretamente, ele é concorrente do A350-900. Só lembrando que o concorrente direto do A350 é o Boeing 777. O 787-10 tem até recentemente 189 encomendas, sendo que 74 já foram entregues. Lá no começo do Dreamliner, do 7878 que nós vimos, uma segunda versão também estava em fase de desenvolvimento paralelo com o 7878. Seria o 787-3, seria uma versão para médio alcance, para 5.600 km, com capacidade em média para 300 passageiros. Porém, a Boeing desistiu dessa versão, priorizando o Boeing 787-8. Assim como os outros jatos comerciais da Boeing, o 787 também tem as versões BBJ, ou seja, aquelas versões de luxo, versões executivas. O 787-8 BBJ para 25 passageiros com 224,4 metros quadrados de espaço interno e um incrível alcance de 18.400 km. Ou, se você preferir um pouco mais de espaço, o 787-9 BBJ, também para 25 passageiros, porém com 257,8 metros quadrados, um alcance um pouco menor, 17.500 km. Só para você ter uma ideia, essas aeronaves podem fazer Guarulhos, Austrália, sem escalas. E agora vem a pergunta que todos fazem: por que, como que um Boeing 787 chega a ser 20% mais eficiente que outras aeronaves? Quais são os segredos do Dreamliner? Número 1. O 787 foi o primeiro avião comercial a ser empregado uma grande quantidade em compósito. Toda a fuselagem é em material compósito.
as asas e também a empenagem. 53% do seu peso vem dos compósitos. 80% de toda a aeronave é feita em compósito. O material é chamado de CFRP, Carbon Fiber Reinforced Plastic, ou plástico reforçado com fibra de carbono. Lógico que não é esse plástico que nós estamos acostumados aí no dia a dia, é um material muito mais sofisticado. E quais as vantagens da fibra de carbono? Vamos chamar de fibra de carbono, fica mais fácil. Mais leve, mais forte e não sofre corrosão. Número 2. Ele possui sistema hidráulico com arquitetura de 5.000 PSI. As aeronaves tradicionais aí, elas possuem um sistema hidráulico de 3.000 PSI. O 787, 5.000 libras. Isso significa o quê? O diâmetro dos tubos pode ser menor. Isso significa o quê? Menos material, redução de peso. Número 3. Arquitetura de sistema elétrico. Muitas coisas no 787 que nos outros aviões se utiliza sistema hidráulico. No 767 são elétricos, como por exemplo os freios. Os freios de acionamento elétrico substituem aí as tubulações do trem de pouso, várias válvulas, e aí se tem muita economia de peso. Também o acionamento do estabilizador horizontal, ou stab trim, ou pitch trim, se você preferir, também é de acionamento com motores elétricos. E também alguns spoilers são atuadores elétricos ao invés de atuadores hidráulicos. Mais economia de peso. O sistema de ar-condicionado e pressurização do 787 não utiliza sangria de ar dos motores. A maioria dos jatos comerciais utiliza a famosa sangria de ar dos motores, que vai fazer aí o ar-condicionado funcionar e a pressurização. No 787 são 4 compressores elétricos. Uma das vantagens, além de não sangrar ar dos motores, que gera mais consumo de combustível, seria aí não se ter o risco do ar ser contaminado com o óleo dos motores. Isso não acontece sempre, mas por vezes ocorre a contaminação e o ar ser contaminado. O piloto consegue isolar isso daí, porém o motor precisa ser geralmente substituído para sofrer uma revisão geral. No sistema do 787, compressores elétricos, isso não acontece. Sistema de partida dos motores. Os motores de partida, os starters, são 2 por motor, que são os próprios geradores. Eles também fazem a função de motor de partida e são elétricos. Se um der problema, o avião pode ser liberado. Um também consegue dar a partida do motor de maneira normal. Isso evita aí atrasos de voos e mantém o avião com reliability também maior. O aquecimento do bordo de ataque das asas, sistema de proteção contra gelo, no 787 é elétrico. Não possui tubulação, válvulas, também reduzindo aí o peso da aeronave. O sistema de controle de voo do 787 é similar do 777, full fly-by-wire, ou seja, não tem cabos de comando. Porém, ele mantém ali o tradicional manche, como nos outros aviões da Boeing. O 787 também possui alguns sensores a mais que possibilitam, chamamos de smooth ride, ou seja, um voo mais tranquilo, com menos turbulência. O avião faz correções automáticas pelo piloto automático, ou também voando-se manualmente, entre aspas, fazendo o avião balançar menos. São sensores que a aeronave possui a mais, justamente para essa finalidade. A cabine de comando é bem clean e possui grandes janelas laterais e os para-brisas. São 5 grandes telas de 15 polegadas e também o HUD, Head-Up Display, para piloto e copiloto, são de série. Os computadores do 787, o cérebro da aeronave, dos vários sistemas, se comunicam a 100 megabytes por segundo, graças ao emprego aí também de muita fibra ótica nesses sistemas. Como podemos observar aqui no teto da cabine de comando, não existem aqueles botõezinhos, né? Os Circuit Breakers, os CBs. No 787 eles são virtuais. Na verdade, a maior parte deles são virtuais. Existem alguns físicos lá no compartimento eletrônico, mas a cabine de comando, eles são virtuais e são acessados aí nessas telas de controle.
A cabine de passageiros é mais larga que os seus concorrentes, é mais larga que um 767, é mais larga que o A330 e A340. No máximo são 9 filas de poltronas e 2 corredores. Todas essas características da cabine de passageiros trazem um grande benefício e diminui o efeito do jet lag para os passageiros. Para a gente finalizar, uma grande contribuição da eficiência do 787 vem justamente dos seus motores. O Rolls-Royce Trent 1000 com arquitetura de 3 eixos ou o GE GNX 1B, arquitetura de 2 eixos. São motores de última geração, queimam menos combustível e possuem uma razão de bypass que chega a 10 por 1. Razão de bypass, pessoal, vejam aqui o vídeo do canal falando sobre a evolução dos motores a reação para você ver o que é razão de bypass. A gente pode observar também que os motores do 787 possuem essa capinha do Batman aí na saída dos gases do fan, da descarga do fan. Esses são os chevrons e a finalidade deles é a redução de ruído. Eles funcionam como se fosse um mixer que pega o ar em volta e deixa mais próximo do escapamento do motor, misturando com o ar quente, fazendo que o motor fique mais silencioso. E uma das principais características desses motores no 787 é justamente não ter a sangria de ar para o avião. Não tendo a sangria de ar dos motores para a aeronave, deixa os motores bem mais econômicos, porque a sangria de ar nos aviões que possuem essa característica roubam potência do motor e é necessário injetar mais combustível. Pois é, pessoal, esse aí é o 787 Dreamliner. Tem até mais características que eu poderia falar aqui, mas o vídeo ia ficar muito longo. A gente pode ver cada vez mais, é mais comum aí nos aeroportos, a gente vê um Dreamliner, né? Cada vez mais presente nos aeroportos. E cada vez menos a gente vê um 767. É o ciclo da aviação. O A350 e o 787 são os aviões comerciais mais eficientes e mais sofisticados da atualidade. O A350 a gente viu aqui nesse vídeo do canal, depois confiram lá. E se você tem alguma dúvida, comente lá nos comentários do canal ou aqui nesse e-mail. Deixa o like, que é super importante para nós. Se inscreva, siga o canal pelo Instagram e até o próximo vídeo.